Eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Eu vou fazer uma leitura aqui no livro de Atos, capítulo 7, do 54 ao 60, e depois eu lerei Atos 12, do 1 ao 5. Atos, capítulo 7, do 54 ao 60, diz o seguinte: Ouvindo isso, eles se enfureciam no coração e rangiam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: Vejo o céu aberto e o Filho do Homem está em pé, à direita de Deus. Então eles gritaram e, tapando os ouvidos, lançaram-se juntos contra ele e, empurrando-o para fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas puseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas este pecado. Tendo dito isso, adormeceu. E Saulo aprovou a sua morte. E lerei agora em Atos capítulo 12, versículo do 1 ao 5 e depois do 9 ao 11, que diz o seguinte: Naquela mesma ocasião, o rei Herodes decidiu maltratar alguns da igreja e matou ao fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E aqueles eram os dias dos pães sem fermento. Tendo-o detido, colocou-o na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados cada um para o guardarem, e pretendia apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Do versículo 9 a 11 diz: Ao sair, Pedro o seguiu, sem compreender que o que estava acontecendo por meio do anjo era real, pois pensava tratar-se de uma visão. Depois de passar pela primeira e segunda sentinelas, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, que se abriu sozinha para eles. E saindo, desceram uma rua, e logo o anjo se afastou dele. Então, caindo em si, Pedro disse: Agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Irmãos, são leituras diversificadas, né? Textos bem distintos, de certa forma, um do outro. Mas o que eu queria chamar a atenção da igreja para esses textos, e é uma coisa que vem queimando em meu coração há muito tempo de falar para a igreja, é que no primeiro texto que eu li, Estevão foi morto apedrejado por pregar a palavra. E aqui, no início do capítulo 12, Tiago é morto ao fio da espada. Tiago, aquele que era do círculo íntimo de Jesus, que era próximo do Senhor e esteve com ele em tantos momentos importantes no Novo Testamento. E, por último, a gente tem Pedro, que foi livrado da morte nessa ocasião. A semelhança entre os dois primeiros textos é que ambos, Estevão e Tiago, morreram. E Pedro, no último, foi solto. Mas o que eu quero trazer para a igreja com isso? Vivemos um momento de comodismo. É isso que eu preciso falar. Viemos à igreja sempre e fazemos os nossos pedidos ao Senhor nos cultos, e muitas vezes a gente vem para a igreja na intenção de ouvir uma mensagem que seja o que você espera,
uma mensagem de vitória, de prosperidade, de que o Senhor vai fazer o que você espera que Ele faça. Mas eu quero dizer para a igreja que o Senhor ele não é obrigado a fazer o que você quer. O Senhor, ele não prometeu um evangelho fácil. Ele não prometeu um evangelho de bonança. Ele não prometeu que nossa vida seria boa só porque nós seguimos a Ele. Ele não prometeu chave de carro. Ele não prometeu chave de casa. Ele disse sim, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. E o Senhor, vários exemplos na Bíblia de pessoas que faziam a vontade do Senhor e mesmo assim sofreram. E mesmo assim foram perseguidos e foram mortos. E a gente às vezes pensa, né, que na nossa vida, quando estamos passando por um momento difícil, por alguma enfermidade, alguma causa que precisamos, que o Senhor tem a obrigação de só porque a gente é filho e a gente vai orar, que o Senhor vai realizar. Ele não tem obrigação de realizar. Ele não tem obrigação de lhe curar. Ele não tem obrigação de fazer nada disso. Ele pode fazer, porque ele é misericordioso e ele é bom. Mas se Deus não fizer, você vai continuar adorando? Porque isso prova o seu caráter de cristão e não o caráter de Deus. Deus sempre vai ser Deus, misericordioso e bom. Mas você só adora Ele porque Ele pode lhe dar alguma coisa? Porque Ele pode lhe curar de alguma enfermidade? Ou porque Ele é Deus? Precisamos entender que o Senhor ele não tem obrigação de fazer nada por nós. Porque o que nós estávamos precisando, Ele já fez. Que foi ter dado a Jesus Cristo para morrer por nós. Isso é o essencial. Isso é o que nós estávamos precisando. Nós não precisamos de bonança na terra. Ele pode dar, mas não é obrigação do Senhor fazer você ser próspero. Então, que possamos entender, olhando para nós mesmos primeiro. Eu sou realmente cristão porque eu amo o Senhor verdadeiramente porque Ele é Deus, por quem Ele é ou porque Ele pode me dar alguma coisa. Que pensemos sobre isso e guardemos essa palavra no nosso coração. Realmente, se Deus não quiser matar a Faraó, te levar para o deserto e te deixar só, você vai continuar adorando ou não? Então, que a igreja guarde essa palavra no coração. Porque é muito fácil chegar na igreja e cantar. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. E Ele continua sendo Deus, vai sempre continuar sendo Deus. Independente do que você quer que ele faça, e se ele não fizer, ele vai continuar sendo Deus. Então, que possamos ser fiéis a Deus, independente se ele fizer ou não o que nós estamos precisando. Amém?